Bem-vindos ao Conversas de Empreendedor. Convidado de hoje, um grande amigo meu. Tive a experiência já de poder participar de alguns lançamentos contigo, um lançamento que foi muito marcante pra gente do teu livro, que a gente vai contar essa história aqui também, mas que não é só isso. Ele é nutricionista, educador físico, ex-campeão de bodybuilding, empreendedor de 5 empresas, mais treinamento comportacional, palestras. O que mais, Rutega? Conta a nossa história. E pai de 3 filhos sendo filhos gêmeos, né? Isso é importante sempre colocar. E pai de 3 filhos sendo filhos gêmeos. Então a gente sabe que pouca coisa não é. O cara veio grande por um motivo. Boa. Importante, né? Bem-vindo. Valeu. Obrigado pelo convite aí. Te ter aí. E, cara, a gente se encontrou no meio das tuas palestras, né? A gente estava ali no meio dos eventos, tá na atividade, e a gente sabe que não foi sempre assim. Conta pra gente aí, pra quem tá chegando agora, como é que foi a história de construir tudo isso que tu já construiu hoje, esse nome, esse reconhecimento e essa família, que a tua família é uma coisa incrível, né? Que eu acho que é um grande legado que a gente deixa. Top. Mas, primeiramente, obrigado pelo convite. E já me chamaram para outros podcasts, mas a agenda é muito apertada. É difícil conciliar. Então, o primeiro podcast de verdade que eu tô fazendo é esse aqui. Então, é esse aqui? Ah, que honra. Obrigado por isso, viu? E uma coisa que eu sempre gosto de falar, honrar as pessoas que passaram pelo nosso caminho, né? Uhum. Eu quero deixar registrado aqui o seguinte. Quando eu lancei meu livro, quando eu escrevi ele, demorei 1 ano para escrever, foram horas de carinho, de amor. Uhum. E quando eu te propus de tu me lançar no livro, tu de certa forma tu abraçou a causa. Eu sempre honro as pessoas que fizeram isso por mim. Então, obrigado por esse momento. Obrigado por estar comigo nessa realização de um sonho, né? Porque às vezes pessoas que escrevem livro parecem ser normal. Para mim era um sonho realizado e tu estava comigo lá. Então, obrigado por isso também, viu? Sem você grato por ti. Show de bola, né? E até o nome do livro foi o Duca que colocou, né? Natureza e Sabedoria foi ele junto com a equipe dele que... Galera, aqui tá o livro, ó, mostrar para vocês. Everton Botega, livro Now, Natureza da Sabedoria. Quem quiser. Onde é que eu encontro esse livro, Botega? Ele está em todas as livrarias online, né? Amazon, Submarino, Americanas. Além disso, ele tem algumas livrarias também, tipo Saraiva, várias livrarias. Então, põe lá, Natureza, Sabedoria, Everton Botega, vai aparecer os locais para vender. E também tem na Hotmart, para ser vendido de forma e-book. Para quem quiser, entra no meu link lá da minha bio, tem lá também na Hotmart. Maravilha. Cara, para quem não sabe, eu participava de lançamento de personalidades. Então, a gente lançava uma galera do ramo fitness. E toda essa galera do ramo fitness via o Botega como uma referência master. Até que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele e entender por quê. Porque o cara é foda. Foda é meu pai, né? Eu sou fodinha. É fodinha. Conta pra gente, meu, como é que começou? Porque é muitas coisas que tu já alcançou hoje, né? O que acontece, né? Eu acredito que toda dificuldade, toda dor que tu tem na tua vida, se tu souber utilizar isso ao teu benefício, tem evolução muito constante. Então, no meu caso, né? Eu fui uma criança obesa. E eu tive muito bullying, né? Muitas dores emocionais devido a apelidos, a brincadeiras que fizeram comigo. Até, inclusive, uma delas foi... me veio na cabeça agora em um paciente que eu atendi hoje e falei pra ele, né? Eu tava jogando um jogo que era o Spiroball. Não sei se chegou a jogar Spiroball. E eu tava na fila pra jogar o jogo. E aí um rapaz, que na época era tipo o galã, sabe? Aquele que as gurias, uau, tudo mais. Ele falou assim, deixa a guria jogar. Ele apontou pra mim e falou assim, deixa aquela guria jogar agora. E eu era um guri gordinho, cabeludo, e tinha tetinha de gordinho, né? E o cara falou, deixa a guria jogar. E o cara, não é uma guria, é um guri. Ele, mas olha as tetas dele. Pá, sabe que aí assim, pegou com uma facada. Naquele momento, fora que eu falei assim, cara, chega. A partir de hoje eu vou aprender o que eu preciso fazer pra perder essa gordura toda. Então foi tanta dor emocional que eu tive que modificar, me transformar. E como é que eu fiz isso? Cara, lendo revistas, Arnold Schwarzenegger, né? Vendo o que tinha ali a mais. Cara, fazendo exercício exaustivamente. Eu me lembro que eu ficava horas em cima de uma bicicleta ergométrica, deixando de comer muitas vezes. Tive um período de anorexia. Fiquei uns 2 dias sem comer, porque eu pensava como uma criança, né? Devia ter 9 anos para 12 anos. Se eu não como calorias, eu vou ficar com calorias negativas no meu corpo. E eu fazendo exercício físico, cara, eu emagreci em 2 toques. E a gente sabe que não é assim que funciona. Não Depois a gente vai falar sobre isso, né? E eu comecei a emagrecer muito rápido. E dos 12 anos em diante, o que a gente tem? O estirão do crescimento. E aí eu sequei, cara. Eu fiquei muito magro. Porque eu perdi muito músculo também, né? E aí eu falei, beleza, tô magro, e agora? Vou buscar uma academia. Daí eu comecei a fazer musculação. E comecei a curtir. Tu vê que a musculatura tá vindo e tal. E eu muito novo, com 16 anos, entrei na faculdade de educação física. Comecei muito cedo isso.
Só que o que eu aprendi no diferencial? Eu aprendi a teoria e aplicava no corpo. Cara, sempre foi assim. Aprendi uma técnica nova lá, sei lá, hash pause, aplica, vê o que dá de resultado. Legal, vamos para outra técnica. Então eu aplicava tudo que eu ia aprendendo. E meu corpo começou a mudar. Então eu fui muito cedo, com 20 anos eu me formei em educação física. Já era treinador, personal trainer, um físico ok, mas não um fisiculturista ainda. E eu percebi, Duca, que faltava uma linha para aprender, que era nutrição. Como é que eu faço para poder ter mais músculo? Aí eu, logo quando me formei com 20 anos, já ingressei na nutrição, na faculdade, né? E de novo, aprendi na prática, aprendi na teoria, botava em prática. E eu comecei a modificar meu físico, crescer. E aí eu conheci o fisiculturismo, né? De forma mais na essência dele, né? Antes eu acompanhava Arnold Schwarzenegger, Ronnie Coleman e tal, mas quando eu aprendi a essência do fisiculturismo, que é dar o seu máximo, ter dor para ter ganhos, que é o famoso no pain, no gain, cara, é isso que eu quero para mim. Vamos focar, vou fazer o meu melhor no dia que eu chego. E aí eu comecei a botar em prática essa vivência toda. Cara, eu fui competidor. Fui lá e botei meu corpo à prova. E o engraçado é que no meu caminho todo foi o quê? Bullying na infância. Aí eu fui para avisar que eu ia ser fisiculturista. Cara, bullying, que o pessoal fala, tu com esse corpo e ser fisiculturista, parece um chassi de grilo. Cara, não, vou fazer. Só que tem um detalhe, Duca. Inicialmente eu não tinha mente preparada. Eu sofria com isso. Chega um momento que essas como eu posso falar, essas palavras negativas para nós, ela entra como motivação, né? Fala, transforma. Isso, tu não vai ser capaz. Ah, não vou ser capaz? Espera. Chega uma hora que tu inverte, né? Então, no meu evento de imersão, que eu faço muito, a raiva, tem um poder incrível. Tem um poder incrível. E te traz uma liberação hormonal tão grande que se tu souber canalizar ela para ponto certo, tu arrebenta. A raiva no positivo, né? Isso, exatamente. Então, cara, se tu usa a raiva no positivo, tu potencializa. Foi o que eu fiz. Eu não posso. Então, eu ia lá no supino, botava 10 quilos a mais. Eu não posso. Eu fazia mais tempo de aeróbico. Eu não vou ser campeão. Então, eu me cuidava mais na dieta ainda. E aí, comecei a mudar meu físico. Então, essas palavras me vinham como motivação. Eu usava a meu favor. E aí, fui lá e fiz minha estreia, né, no palco do fisiculturismo. Cara, eu não fui campeão de primeira. Eu fiquei em segundo lugar. Na época ali, o pessoal que acompanhou falou que não foi justo, bababá, toda aquela função, mas eu, cara, não interessa se foi justo ou não. Eu vou competir de novo e sou ser campeão. Se for justo ou não, eu vou mostrar que não tem nem como a próxima etapa eles duvidarem que vai ser justo. Vou estar tão melhor que não tem nem como, tipo, cara, foi injusto. Aí me dediquei mais ainda e fui campeão. Aí comecei a ser campeão uma vez atrás da outra. Fui 1, 2, 3, 4, 5 e não parei mais. Porque comecei a ter um estilo de vida. E querendo ou não, Duca, quando eu comecei a ser competidor e comecei a trabalhar com as pessoas, me alavancou no marketing. Porque uma coisa que é importante, até para nutricionistas, se tu é congruente naquilo, se tu é congruente no que tu fala, as pessoas confiam em ti. Aí vem uma velha história, né? Cara, se tu fala sobre nutrição, sobre qualidade de vida, e tu não tem qualidade de vida, que merda tu vai ter, né? Que confiança a pessoa vai ter em ti. Então, acho que quando tem congruência, tudo muda, né? Então, no meu caso, foi esse início, essa trajetória que fez eu gostar tanto do mundo fitness e também da saúde, né? Muito show, muito show. A gente fala, né? A pessoa tem que ser congruente, estável e não ambíguo. Top. Essas três combinações. Só que a gente nem sempre a gente consegue ser o tempo todo, mas a gente tem que buscar isso, né? A gente é humano, a gente tem os momentos que a gente vai ficar ambíguo ou vai ficar instável, mas, tipo, o objetivo é esse, né? Pô, eu tenho que estar congruente com o que eu falo, eu tenho que estar constante no que eu estou fazendo e a consequência é o resultado, é o triple C, né? Que a gente fala, né? Congruente, constante, a consequência é garantida, né? Top. Isso aí, tu tinha quantos anos quando tu começou a ganhar no fisiculturismo? A primeira competição minha eu tinha 25. Então, nessa época eu competi, eu tinha me formado em educação física com 20, nutrição com 24 e estava montando minha primeira empresa, que era minha academia. Que era a academia? Isso. Aquela que eu visitei. A primeira academia, aquela foi a segunda. Aquela foi a segunda. A primeira que eu montei foi em Canoas. E eu estava naquela época ali que eu montei a academia me formando em nutrição, de recém-formado ali, e ia competir. Então foi nesse momento que eu comecei a investir também no mundo fitness, né? Onde eu ia ser um empresário. Não ia ser mais um CLT, né? Não ia ser mais um personal trainer. Eu ia ser um empresário. Eu ia liderar uma equipe. Ia ter instrutores que ia treinar, equipe comercial. Então já mudou a minha forma de pensar sobre uma empresa, né? Então, além da competição, tinha a parte de empresário. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o cara só compete, ele vive disso. Não, a maioria dos competidores do Brasil, eles têm os seus trabalhos e ainda competem. Aí tem que tirar o chapéu para esse cara, porque ele não é só atleta de fisiculturismo ou até esporte olímpico, né? O cara não é só o ginasta, ele é o ginasta e outras coisas, tem que ter a grana. Então,
essa trajetória me trouxe cada vez mais skills, né? Mais habilidades para poder lidar com outras adversidades da vida. Mas o início foi esse. Os 3 Cs, né? A consistência, tu tá realmente focado, dedicado naquele teu objetivo que eu chamo de motivação. Depois a gente pode falar como é que eu interpreto motivação, né? Tu ter um porquê de fazer aquilo. E aí depois que tu faz, tu percebe, cara, eu sou tão forte nisso, eu posso ser forte em outras áreas da minha vida também. Ter o mesmo foco naquele ponto, né? Então isso foi se fosse falar assim, por que tu é grato ao fisiculturismo? Não é o físico, cara. O físico foi de menos. Os meus troféus estão lá com poeira. Foi todas as habilidades que eu tive por ser fisiculturista, entende? Esse é o ponto. É aquela velha frase, né? Se as pessoas soubessem todo o preparo que eu tive antes de ser campeão, não ia achar nada de extraordinário, ia achar lógico, né? Exato. Boa. E eu gosto muito também daquela frase que eu vi esses dias, que o fisiculturista é o único cara que veste o seu esporte todos os dias, né? O Paulo Musi falou, não? Acho que foi o Musi, Paulo Musi. Adoro o conteúdo dele. Tá no corpo, né? Tá no corpo. Porque daí, pô, tu não sabe se o cara pode ser jogador de futebol, empresário, advogado, mas o fisiculturista tu sabe, né? Ele passa na rua e já sabe, esse cara é diferenciado. Esse cara é diferenciado. Boa, e tem que ter muita... É muito mais mentalidade, é muito mais técnica, é muito mais autoconhecimento do que fazer força, né? Quantas pessoas fazem força e, às vezes, muito esforço e pouco resultado, quando se treinar na mente é o que vai fazer a diferença. Pô, o treino que a gente faz junto, eu gosto de falar assim, quando uma pessoa contrata um personal trainer, tu tá alugando aquela disciplina, alugando aquela mentalidade, alugando aquela motivação, porque às vezes não é só o detalhe do movimento, mas tipo assim, tá, e aquela repetição a mais que eu não ia fazer se não tivesse com aquela mentalidade que não tem como não fazer essa repetição. Exatamente. E pro Nutri também é isso, né? Exato. Você vai alugar um cara que vai mostrar toda a disciplina que tem que ter para aquilo, né? Exato. Então, por isso que o Nutri tem que ser, de certa forma, inspiração. Pô, você tem o Nutri, o cara tem um físico bom. Eu me identifico com aquele físico ali. A tendência é o cara acreditar no caminho que ele vai te passar. Exato. E outra, né? Toda vez que tu puder investir nesses tipos de modelagem, tu tá aumentando a tua frequência como pessoa. Sim. Daí tu foi lá, começou a treinar com uma pessoa de alta performance, começou a ter um Nutri de alta performance. No trabalho tu vai fazer o quê? Alta performance também. Exato. Porque a tua mentalidade começou a dizer, onde tem resistência é o que eu procuro. Eu começo a procurar pelas dores, pelas resistências, porque essas são minhas oportunidades de diferenciação. Quando a pessoa consegue ter esse grau de consciência, a tendência é potencializar. Mas às vezes a pessoa não consegue identificar porque uma área da vida dela, ela não consegue ter uma ação tão massiva. A gente pode até trabalhar essa questão. Porque eu vejo muitos atletas que eu preparei, ele ser muito bom no fisiculturismo, mas ser um desastre financeiro. Ou um desastre com relacionamento. Pô, As cara, crenças, né? Exatamente, ia falar isso aí. E aí tem crenças que limitam ele naquela área. Então, às vezes, o cara é muito bom como fisiculturista no esporte, no seu físico, e um desastre em outras áreas, porque tem crenças limitantes que estão fazendo que ele bloqueie ali. Então, essa questão é fundamental o cara entender. Cara, tenho crenças que qual é a crença que eu tenho que quebrar? Por isso que às vezes tem que ser pessoas de fora trazer esse potencial, né? E aí tu falou uma coisa muito interessante, né? Porque, digamos que nutrição, treinamento e competição estavam alinhadas, né? Sim. Mas houve uma transformação grande para o empreendedor. E eu vejo que muitas pessoas têm conteúdos ótimos de nutrição, têm conteúdos ótimos de treinamento, têm um shape legal, mas empreendedorismo é uma área diferente. O que tu viu assim que te desafiou muito e que tu fez, isso aqui que eu precisei me transformar para conseguir ter resultado? No empreendedorismo. No empreendedorismo. Eu usei uma base do fisiculturismo. Vamos lá. O meu físico, ele é deficiente em peitoral. Então o que eu tenho que fazer? Aprender técnicas diferentes para melhorar meu peito. Vamos para o empreendedorismo, né? Cara, eu não sou tão bom em liderar a parte comercial, talvez. Porque eu nunca fui um vendedor. Apesar de todo mundo ser um vendedor, eu não tinha esses skills como vendas. Então, o que eu preciso fazer? Fazer um curso de vendas para treinar a equipe comercial. Então, o que eu usei? Pô, se tem uma parte que eu estou deficiente, eu foco naquela parte deficiente. O empreendedor é isso, o cara tem várias habilidades poder passar isso para a equipe, né? Lógico, depois que o cara está no nível mais elevado, o cara descentraliza tendo os gerentes. Mas, via de regra, se tu é fraco naquilo, tem que aprender aquilo ali. Tu não vai chegar ao ponto de ter gerentes se tu não aprender a ficar bom nisso aqui antes. Exato, a gente estava falando antes ali, né? Se tu souber fazer, tu vai conseguir ensinar mais tua equipe ali, tu vai ver se a pessoa fez um certo ou não. Então, tem que saber a base, pelo menos, né, Duca? Então, foi isso que fez eu, cara, no empreendedor eu não sou tão bom aqui. Então, era um desastre em contabilidade. Cara, um desastre. Eu não sabia o que era lucro, o que era receita, o que era custo. Peraí, tem que aprender um pouco mais. Aí faz um curso. Opa!
ser uma coisa nova, legal. Mas eu tenho que descentralizar porque eu tô perdendo potência em outra área que eu sou bom, na liderança. Então o cara tem que saber fazer isso também. Não adianta ser um peixe que sobe em árvore. Pô, se eu sou bom na parte de liderar um setor, eu me foco mais naquilo. Eu não gosto de ser o cara que faz tudo, porque às vezes tu perde potência em alguma área. Então, como é que eu fiz? Foi isso, cara, uma parte de um setor bom, desenvolve essa habilidade. E aí eu vou para a próxima etapa, né? E daí, quando é que tu abriu a empresa? Eu abri quando tinha 25 anos. E daí a segunda? Quando tinha 28. Eu abri com 27 para 28. Então, eu abri a primeira academia, depois de 2 anos e meio, abri a segunda. E eu estava para abrir a terceira. Tinha um terreno, local, tudo, só que eu fiz um curso com o T. Harv Eker, que é o treinador da Segredamente Milionária. Sim. E lá eu percebi que não era um negócio tão rentável pelo esforço que eu tinha. Sim. Eu, tô investindo R$500 mil aqui para rentabilizar só isso. Algo tá errado. Daí o T. Harv falou, se a tua empresa não tem um percentual mínimo de lucro, cara, calma que não é por aí. E eu parei. Aí eu comecei a focar em outros negócios, né? Que daí tu começava a ser o funcionário de ti mesmo. Isso, exatamente. Que hoje em dia os empresários brasileiros, a maioria, eles são escravos da própria empresa. Porque a gente começa, né, não profissional, daí se profissionaliza. Daí quando a gente se profissionaliza, a gente trabalha muito e começa a aprender. Daí o que a gente consegue ficar? Multiprofissional. Eu sei muito uma coisa, eu sei muito outra. Comecei a ficar multiprofissional e juntei dinheiro, bora empreender. Quando eu vou empreender, eu vou descobrir que eu preciso aprender mais coisas. E daí o que acontece? Eu me prendo na primeira etapa, tá? Eu preciso fazer as vendas. Daí eu sou, na verdade, um vendedor. É um empreendedor-vendedor. Ele tem que vender, tem que vender, tem que vender. Fez dinheiro, começou a conseguir venda, ele tem que começar a botar pessoas para dentro da equipe. Daí ele se torna um empreendedor-treinador. Daí o que acontece? Ele precisa também aprender como é que eu começo a me tornar desnecessário para a equipe. Porque tem aquela frase, né? Se tu tá fazendo a tua empresa acontecer hoje, quem tá fazendo ela crescer e se transformar? Tem que ser tu também. Então tem que trazer alguém para fazer o que tu faz hoje. E daí tu falou, né, do criador dos Segredos da Mente Milionária, um excelentíssimo livro. Quem não leu esse livro tem que ler, começa pelos Segredos da Mente Milionária, porque é o chão, né? E muitas vezes acha que é o teto. Sim. Não, Segredos da Mente Milionária é o chão. Expande a mente, vê, opa, tem mais coisa aqui, né? Até 2 livros que eu posso indicar aqui, que é Segredos da Mente Milionária e Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho que os dois tem que se... Tem que começar por aqui. Isso, começa esses 2 pontos. Pra gente poder falar na mesma língua. Exato. E aí, me conta como é que surgiu a ideia de ir nesse evento, como é que foi, os custos, o que tu aprendeu lá, qual era a tua idade, como é que tu tava? Top. Quando eu fiz esse evento, né, da Segredo da Mente Milionária, eu tinha ainda um ponto de crenças sobre dinheiro, né? Então, eu fui criado numa família, cara, me deram tudo, sou grato a eles, mas tinha uma crença sobre dinheiro ali que me impactou para mim também. Quem não tem, né? Sim. E aí eu comecei a perceber que no curso existe 4 perfis, né? Que é o poupador, o gastador, o negador e o monge. Pra quem não sabe, isso aí tá no livro, né? Explica bem essa questão. E eu era o negador, a ponto que entrou dinheiro, não entrou, tá tudo bem também. Só que se a gente quer uma evolução, a gente quer o próximo passo, a gente tem que ter isso como, cara, eu sou grato pelo dinheiro e ele vai me trazer benefícios e recursos para eu atingir outros objetivos, outros patamares, né? Tem aquela frase lá, o dinheiro vem até mim, quantidades e fontes cada vez maiores, e comigo ele permanece para a construção da minha riqueza. Top, já tá no horizonte. Claro, né? Porque o que acontece? Quando a gente vai desmistificar uma crença, o que uma crença é? Tu não sabe nem qual é a tua crença, porque ela tá lá no teu subconsciente. Exato. Eu repeti tanto essas frases em afirmações, olhando no espelho todos os dias, que eu entendo que o dinheiro vem até mim em quantidades e fontes cada vez maiores, e comigo ele permanece para a construção da minha riqueza. Top. Então, inconscientemente, eu não desperdiço meu dinheiro. Eu aprendi a dar valor pelo meu dinheiro, a honrar o meu dinheiro. Top. Outro livro muito bom que eu indico muito para vocês é O Homem Mais Rico da Babilônia. Top. Né? Que ele fala que a deusa do dinheiro é uma deusa que não perde tempo com as pessoas despreparadas. Top. A oportunidade sempre favorece aqueles que estão preparados. Top. A gente podia fazer uma lista no final do podcast, os livros que tem que começar para empreendedorismo. Cara, tu tem o hábito de leitura, pelo que eu já vi, alto, né? Tenho, principalmente quando eu estou focado em algum objetivo novo, né? Alguma missão nova. Eu não gosto de ter livros que não estão alinhados ao meu ponto. Que eu estou fazendo hoje, né? Isso. Exato. Né? Porque tem vários livros que eu já abri e comecei a ler, Educa. Eu falei, cara,
valeu, tá top, mas hoje eu não vou precisar te ler porque não é o ponto que eu tô ainda. Aí eu vou lá, abro outro que tá linkado com o meu objetivo no momento. Tu tem que estar lendo para resolver o problema que tu tá passando hoje. Exato. Né? E todo problema que tu tá passando, alguém já passou, já resolveu e escreveu um livro sobre isso. Exato. Isso, cara, isso é o mais certo, né? Tem um livro para aquilo que tá precisando. Tem. Ou um livro mais generalista, né? Também tem. E daí tu foi pro evento, como é que foi lá? Como é que tu ficou sabendo? Cara, fiquei sabendo, tem um amigo meu, que também é empreendedor, e nós fizemos um curso ali juntos. Juntos não, eu fiz o curso primeiro, depois levei ele, e ele, cara, vamos fazer curso juntos, vamos fazer. Nós procuramos na internet lá e caiu na página de vendas do Experiência de Sucesso, na época que vendia o curso. Deu, cara, vamos ver isso aqui. Aí quando eu vi que era o autor do T. Harv, cara, temos que fazer do T. Harv. E nós fizemos o curso, e lá eles fazem os pitch de venda para fazer toda a formação, chamada Quantum Leap. Não sei se já ouviu falar dessa formação. Claro. E aí dentro do Quantum Leap tem vários cursos do T. Harv, como para aumentar seu potencial, para te poder ser treinador comportamental, que foi o que eu fiz lá, que é Train the Trainer. Então eu fiz todos esses cursos, fiz essa bateria de cursos e eu comecei a pensar, cara, o meu propósito é maior do que só ter um físico diferenciado. Não é só ajudar as pessoas a ter um físico shapeado, fibrado, definido. E tem algo maior por trás. E aí comecei a entrar nesse mundo do desenvolvimento humano, começar a entender, cara, que legal se ajudar a pessoa a olhar mais no olho do seu filho, ou olhar pro seu pai e falar que ama seu pai, independente das dificuldades que ele te deu, ou sei lá, crenças. Mas quando começar a ser um ser humano melhor, meu, cara, tudo muda. E onde é que foi a minha virada de chave? Foi o seguinte, ó, Duca. Minha mãe ficou doente e ela ficou internada no hospital. E eu, sendo um filho medíocre, não fui capaz de ir no hospital ver ela doente. E aí, quando ela foi para casa, ela me chamou para conversar comigo. E falou, filho, a mãe ficou no hospital, tu não foi capaz de ir lá ver a tua mãe. Por quê? Eu, paro, que merda de filho que eu sou. Sabe quando vem aquela choque, cara? Que ser humano que eu estou sendo egoísta, pensando só em mim, no meu físico, no cara que quer competir, quer ser campeão, e tua mãe tá ali. E se ela fosse embora, como é que tu ia te sentir? Só que foi num curso que eu fiz, que eu expandi a mente e falei, cara, tá aí, cara. Eu tenho que ser um ser humano melhor para poder as pessoas serem um ser humano melhor. E não só pensar no físico. Então eu quebrei um pouco o paradigma, deixar o físico fibrado e tudo mais. Aí eu comecei a fazer esses cursos, cara, foi uma mudança de vida absurda. Aí querer construir uma família. Cara, precisa ter uma família também. Porque daí então eu não queria ter família. Você aqui e tal. É o garanhão, né? E aí comecei a focar nesse ponto e mudou totalmente a minha vida. Virou, que fez um quantum leap de verdade. Né? Então, um salto quântico de verdade. Quando eu entendi, cara, eu preciso ser uma pessoa melhor em várias áreas da minha vida para eu poder ajudar mais pessoas a serem boas em outras áreas da vida também. Tanto que hoje eu falo no meu consultório, cara, não sou nutricionista que monta só uma dieta para pessoa. Eu não sou o cara que entrega uma folha com alimentação. Sinceramente, pagar 3 mil só para isso, cara, pega um aplicativo e baixa o aplicativo. Eu entrego mais. Eu quero entregar algo a mais que os pacientes saem de lá e falam assim, uau, o que foi isso? Uns falam até que foi terapia, né? Mas eu não sou terapeuta. Eu só dou um caminho. Só, foca nesse ponto aqui. Com algumas ferramentas do coach, lógico, né? Mas eu acho que foi esse a virada de chave para minha vida como um ser humano no geral, né? E é legal que tu faz como tu falou assim, meu peito tá mais fraco, eu vou treinar o peito. Se é costas, eu vou treinar costas. E tu procura isso dentro do desenvolvimento humano para poder servir as pessoas que tu atende, né? Exatamente. E como nessa fase de desmistificar crenças e fazer grandes mudanças, acho que o primeiro passo que a gente tem é se perdoar e perdoar as outras pessoas. Porque muito do que a gente não cresce, muito do que a gente não evolui, são os pesos que a gente carrega constantemente até hoje, né? E quando eu me baixo para reverenciar humildemente as pessoas que me trouxeram à vida e começo a colocá-las nas devidas posições, independente se elas acertaram ou erraram, no momento que eu começo a honrar pai e mãe, entender o que eu vim para hoje é com isso, o meu desafio é esse, nas condições e circunstâncias que eu tenho, e eu sou responsável de criar circunstâncias para que eu possa prosperar e crescer mais ainda. Quando eu ajusto essa mentalidade interna, eu começo a ver que o peso que eu ando carregando de me culpar pelas coisas que todos nós erramos, eu tenho que aprender a soltar. Top. Se eu não conseguir soltar isso, eu vou estar sempre crescendo com o freio de mão puxado. Então, quando tu fala isso, eu perdi a minha mãe também, e eu sei como eu fui às vezes um filho medíocre, por mais que ela negasse isso, eu poderia ter sido melhor em alguns momentos, mas eu também fui o filho que agradeceu pela oportunidade de enxergar os momentos em que eu fui medíocre, para me tornar o homem que eu me tornei hoje, que talvez eu estou servindo a minha namorada, estou servindo o meu colaborador, pelo erro que a minha mãe se disponibilizou em servir, para que eu pudesse aprender. Então, quando a gente se perdoa e a gente solta um pouco desse peso que a gente carrega, eu consigo aceitar a imperfeição do outro também.
Então vai lá, o Botega tá num momento difícil, é imperfeito na minha frente, eu tolero. Eu dou espaço para a imperfeição, porque eu reconheço a minha própria imperfeição e aceito ele, mesmo nos momentos em que ele não é brilhante, mesmo nos momentos em que ele não é algo de valor extremo para mim. Eu aceito e acolho isso também, porque a gente começa a se dar conta que todos nós compartilhamos essa experiência humana juntos. A maneira como eu trato o outro é a maneira como eu trato a mim mesmo, né? Top. É muito bacana tu abrir pra gente a vulnerabilidade que tu trouxe. Isso mostra o quanto isso foi elaborado, o quanto teve trabalho, penso, cuidado, carinho, perdão. E quando a gente fala de mudanças, né, o caminho começa por aí. Top. Até essa questão de... Hoje eu falo bem de boa, porque eu já ressignifiquei, né? Exato. E eu me perdoei. Exato, te perdoa. E que nem essa pessoal que botou apelido como bullying e tudo mais. Cara, eu sou grato a eles. Eu sou grato a eles, foi a oportunidade que me deram. Exatamente, cara, sou grato, que bom, legal que tu fez isso aí. Então é bem esse ponto, né? Se perdoar e perdoar os outros, né? Eu acho que esse é o primeiro caminho pra te poder mudar essa questão, até por ter empatia pelo próximo, né? Porque às vezes as pessoas estão em níveis de dificuldade diferente da sua e quando tu tem essa empatia com o próximo, tu consegue ver o cara na essência, né? Consegue ver a pessoa no ser humano na essência que tá com problemas. Talvez problemas que não estão nem próximos aos teus, mas tem seus problemas, né? Mas é isso. A gente só sofre no ego, né? Então, tipo assim, se tu pegar todos os teus momentos de dor e sofrimento, se você tá aí, tá pensando, poxa, eu tenho uma dor, tenho um sofrimento, vê se essa dor ou sofrimento não começa com a palavra eu. Né? Ah, mas eu não tô ganhando o que eu ganho. Ah, mas eu não tô com a pessoa que eu queria. Ah, mas eu não... Então, por quê? A tua consciência, a tua atenção tá tão voltada pro eu que ao esquecer de ver o outro, tu só consegue ver o sofrimento da tua própria existência. Né? E quando a gente se põe em servir o outro, a gente tira a nossa atenção do que nos falta e coloca na atenção do que a gente pode contribuir. Quando a gente contribui para o outro, o que acontece imediatamente? Nós criamos um sentido em existir. Inútil da maneira que posso ser, hoje ajudei alguém a levar as compras do super. Poxa, minha vida teve um sentido hoje. Porque antes, quando eu tava sofrendo, ela tava sem sentido porque eu tava olhando só pra mim. Top. Que foda, né? Inclusive uma das coisas que faz eu fazer meus eventos de imersão, cara, vamos pensar, né? Eu sou eventos de sábado e domingo, o dia todo. E lá em casa tenho 3 filhos. E eu deixo minha família em casa. Eu vou palestrar agora em Goiás, vou ficar 3 dias fora. Aí vamos pensar, financeiramente é uma coisa realmente rentável? Cara, não. Só que eu estou servindo o próximo. Isso tem um dos propósitos que eu tenho hoje na minha vida é servir ao próximo. E quando acaba o evento, as pessoas acham que eu fiz um bem para elas. E não. Eu fiz um bem para mim, porque é o meu propósito de vida. Então, quando tu cumpre teu propósito, aquele teu chamado, cara, é muito transformador. E aí, quando tu volta em casa, tu dá o teu melhor para o teu filho. Tu não dá o Everton medíocre, tu dá o Everton melhor de todos. Porque eu tô com exemplo, né? Sem contar que o teu filho, ele não vai escutar o que tu fala, ele vai ver o que tu tá fazendo. Até uma coisa legal, Duca. Eu saio pra trabalhar e meu filho mais velho de 4 anos e meio, ele fala, pai, não vai hoje, fica comigo brincando de boneco. Ele gosta de super-herói, que nem eu, né? Meu filho, o pai vai trabalhar porque eu tenho certeza que um dia tu vai trabalhar também e tu vai curtir demais, filho. Tu vai gostar demais de fazer isso. Que tu vai falar, pai, lembra aquele negócio que falou pra mim lá, que trabalhar é legal? Eu tô amando também. Tu vai curtir demais, filho. É muito bom isso. E não o contrário. O pai vai trabalhar porque a gente precisa, filho. Senão eu vou te dar as coisas que tu tem. Não, tem que saber até a forma que tu fala pro teu filho, pra não criar uma crença limitante nele lá. Senão fica aquela crença limitante que trabalha ruim, faz mal. Então até a forma que tu fala do teu trabalho pro teu filho, ele vai lembrar, meu pai amava fazer isso, eu também vou amar porque ele fala. Então a forma que tu coloca pro teu filho é fundamental para ele entender que aquela crença é potencializadora. Então uma dica para pais, né? Cara, cuidado a exemplo que tu faz para ele, mas como tu comunica para ele alguma coisa. Muito show, muito show. E também é aquele negócio, né? Tu tá abrindo mão de estar servindo a tua família para desbloquear a família dos outros, para que elas possam prosperar e crescer também. Né? Exatamente. Imagina se a gente cumprisse o nosso propósito, todas as pessoas vivessem o seu propósito. A palavra está na moda, mas a gente pode depois até pontuar isso, né? Mas todas as pessoas vivessem aquilo que ela nasceu para viver. Como seria a sociedade? Porque, Duca, foi feita uma pesquisa, eu acho que foi 72% ou 74% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Você já viu essa pesquisa? Já vi. Cara, 74% das pessoas insatisfeitas com o seu trabalho e por que ainda faz aquilo que faz?
O que a pessoa faz ainda aquilo que faz? É a única oportunidade que eu tenho. Será que é isso? Não, Será que nunca tu criou é. oportunidade na tua vida para criar mais portas, abrir mais portas? Então, cara, se tu tá insatisfeito com aquilo, tu vai ficar 20 anos da sua vida, como tu vai dar o melhor ser humano que a gente precisa ter? E aí o que acontece? Esse ser humano começa a ser um pai ruim, esse filho vai ter várias crenças limitantes e vai ser um ser humano talvez ruim, e aí começa aquele ciclo todo. E aí a gente conseguir quebrar esse âmbito, mudar, cara, a tendência de conseguir uma sociedade melhor. Então acho que esse é o ponto, né? Conseguir identificar qual é a tua, o que tu gosta de fazer, qual é o teu ponto inicial para te conseguir alavancar, ter tua missão. E não é rápido, né, Duca? Não é uma coisa tipo, o propósito é esse, acabou. Não é tomar uma ayahuasca lá e achar o propósito. Cara, é uma busca eterna, né? Ele sempre vai se E transformar. muda, né? E vai transformando, né? E uma coisa que eu gosto de dar direcionamento, assim, com as pessoas com quem eu atendo, eu sempre falo assim, cara, o teu propósito ele pode mudar durante a vida, mas eu acho que um momento ou outro, de preferência que seja mais cedo, é importante que tu te torne aquilo que tu gostaria de ter tido. Né? Com certeza, então, é o que eu da história comentei no início. Então, poxa, a pessoa não tinha um pai presente, teu propósito é ser um pai presente. Eu quando fazia, ainda faço até hoje, né? Quando vejo, eu me lembro no início falando, eu queria ter um mentor, eu queria ter um mentor. Eu falei, cara, tu vai ter que te tornar um mentor para outras pessoas. Top. Tu vai ter que servir naquilo que te faltou, porque tu diz assim, cara, isso era uma coisa importante. E as pessoas não estão, e eu não tive, eu sei como é não ter isso. Então a minha missão tá ligada em ser isso para as pessoas que estão passando por isso. Então, para quem está perdido aí, não está encontrando o propósito, e o propósito ele vai ser uma busca eterna, né? Ele vai ter várias fases. Experimenta um pouco tu te tornar aquilo que tu gostaria de ter tido para outra pessoa, de tu ser o milagre na vida da outra pessoa. Né? Eu acho que aí tu conecta já com um estado muito elevado de gratidão, de contribuição, e a frequência muda. E daí, quando a frequência muda, as interações que tu vai tendo e as coisas que vão acontecendo no teu dia a dia começam a mudar também. E se a pessoa conseguir, dentro disso, ter uma clareza do que ela realmente quer, porque às vezes as pessoas não sabem o que querem, né? Até no meu consultório, a pessoa chegou, perguntei qual é o teu objetivo. Pois é, acho que é emagrecer. Tá, mas o que tem emagrecer? Quanto que é? É peso? É gordura? Eu quero perder uns 2 quilos na balança. Então tá me dizendo que se tu subir na balança com 2 quilos a menos, tá resolvido. Satisfeita. Não. Tu falou isso comigo, né? A primeira vez que a gente falou. Isso, primeira conversa lá no AF ainda. Né? Tá, mas o que tu quer? Deixa a camiseta, mas eu quero isso. Mas olha só, teus ombros tem que. Eu te dei a parte técnica. Não, foi muito engraçado que eu cheguei lá na primeira consulta que eu tive com o Botega e eu assim, eu sei o que eu quero. Será? O ótimo primeira consulta é assim, né? Eu preciso de braço e peito. Daí o Botega falou, cara, deixa eu te falar uma coisa. O que tu precisa é de ombro, costas e perna. Tu só falou que tu não precisa. Tem um conceitinho aí antes, tá, do mas o que acontece, né? Aí a gente entra num ponto de necessidade versus estratégias, que é muito legal, né? Tu diz assim, o que tu quer, Botega? Eu quero 10 milhões, eu quero um carro, eu quero uma viagem. Tá, não, isso são estratégias. A tua estratégia são essas que tu me falou. As necessidades são as emoções que eu quero viver quando eu atingir essas coisas que eu tô dizendo para mim. Então, tu já parou para pensar qual que é a tua necessidade escondida por trás da tua estratégia? Top. Quantas pessoas te dizem assim, se eu te perguntar uma lista assim, Botega, me diz assim se não é verdade. Tu chega pra pessoa e pergunta assim, me diz o que tu não quer. Nossa, elas te dão uma lista detalhadíssima, clara. É claro. Eu não quero mais isso, não quero mais isso, não quero essa barriga, não quero... Tá. Agora me diz o que tu quer. Poxa, mas o que eu quero? Então, a falta de uma visão positiva de futuro vai fazer com que ela sempre fique focando no que ela não quer. Se ela ficar focando naquilo que ela não quer, ela vai sempre perceber aquilo e aquilo se expande, aquilo aumenta. Então, tu precisa criar uma visão positiva de futuro para que eu possa me ancorar naquela vibração, para que eu possa estar mensurando se a atitude que eu estou tomando hoje está me levando mais próximo, mais perto daquilo que eu quero. Top. Eu acho que era o Tony Robbins que fala isso, muito, né? Tu citou várias coisas, o Tony Robbins comenta muito. Né? Ele fala assim, tu fala com os profissionais de esqui, né? Se eles ficam olhando, descendo no meio de um monte de árvore, ficam olhando, desviar da árvore, vai bater na árvore. Isso. Então tem que ficar com o olho, foca no caminho, Exato. Que daí tu passa por aquilo, porque o teu foco tá te concentrando no que eu quero. Então aprender a focar no que tu quer mais do que aquilo que tu não quer é o primeiro passo para tu ter um direcionamento de como agir, de metrificar isso, né? Como é que tu faz para trazer isso
para as pessoas que estão dentro do teu ciclo de atendimento? Top. Tem uma forma que é do atendimento na parte clínica, que eu trabalho mais a questão estética, saúde, qualidade de vida. E tem a parte dos comportamentos, né, que é as imersões que eu faço. Na imersão, a gente faz uma ferramenta que, de repente, deve ter aplicado ela, que é o quadro dos sonhos, né? O quadro dos sonhos é tu ver das 4 áreas da tua vida o que tu quer para ti a médio e longo prazo, de 1 ano e 5 anos. Então, dentro do quadro dos sonhos, tu vai fazer uma ferramenta que eu criei uma ferramenta em cima da Meta Smart e o RPM. O RPM é uma ferramenta do Tony Robbins, que o curso que eu fiz com ele em Londres, ele mostrou como é que funciona. E quando tu tem o RPM juntando com a Meta Smart, tu tem uma ferramenta poderosa de clareza. Cara, poderosa de clareza. Só que não é uma ferramenta que tu faz olhando TV. É uma ferramenta que tu tá ali em imersão, pensando na tua vida, fazendo uma estratégia. E uma coisa que eu fico inconformado é que as pessoas sabem muito mais do que passa numa televisão, sabem muito mais da vida de um ator do que para sua própria vida. E o que é o pior? Fica reclamando que a sua vida não vai para frente. Mas tu sabe mais da vida alheia do que a sua própria vida. Tu conhece mais a pessoa do teu lado do que a tua própria dificuldade, as tuas próprias crenças potencializadoras. E isso nos eventos que eu faço, cara, quanto as pessoas mais se preocupam com o próximo, menos sabem sobre si. Sim. E aí, quando a pessoa entende aquilo, aplica a ferramenta da forma certa, ela tem uma missão, tem um foco. Opa, achei. E agora? Vamos criar visualizações? Vamos. Qual é a visão que tu vê aqui? Essa visão aqui. Então, coloca no quadro dos sonhos. E o tempo. E o que precisa ser feito para isso? Qual a estratégia? Tu vai declarar aquilo ali. E tu vai botar no lugar onde tu vai ver todos os dias. Não pode botar lá no fundo do baú. Põe todo dia, tu vai ver aquilo lá. Lá é a tua meta. Não dispersa aquilo lá. Então, quando tu faz uma ferramenta de clareza e visão de futuro, cara, tu potencializa demais. E no meu consultório, como é que eu faço? Com perguntas assertivas, né? Porque o resultado está nas perguntas, né? Nas respostas. Nas perguntas. A pessoa chegou e fala esses 2 quilos. Perdi 2 quilos. Beleza. O que tu ganha com esses 2 quilos a menos? Aí ela para pra pensar. Tá vindo emoção. Vou entrar num biquíni que eu tenho lá. Legal. Como é que vai te sentir nesse biquíni? Vou me sentir top. Se é uma solteira, ficar na praia, me sentir legal e tal. E o que tu ganha com isso? Então começa a buscar emoção nessa fala. Ou se não, Everton, se me olhar no espelho hoje, eu não consigo tirar a roupa pro meu marido hoje. E o que tu ganha se tu começar a se tirar no espelho de novo? Como é que tu vai te sentir? Então eu vou buscando essas emoções. Não é só 2 quilos a menos na balança. Tem muita coisa por trás disso. Tem muita coisa. É só estratégia, né? Exatamente. Eu falo do carro e tudo mais. Então se a pessoa tem uma emoção por trás, eu tenho que trabalhar na emoção dela. E a gente sabe, né? Que o ser humano evoluiu na dor ou no amor. Se eu conseguir achar a dor dela por trás disso, é ali que eu coloco o dedo. Eu vou cutucar ali. E teve pacientes que já falou, cara, agora semana passada atendi um paciente do interior, acho que é Santa Catarina. Cara, não consigo pegar meu filho no colo. Eu não consigo correr com ele pra jogar bola. Deu beleza. E até quando tu quer ter tua vida? Mais 2, 3 anos? Tu quer ver teu filho crescer de verdade mesmo? É isso que tu quer pra tua vida? E aí ele tu quer que outra pessoa carregue a mão da sua filha no casamento? Pra pegar na dor, o cara assim, não, chega, não quero mais. Então tá, a partir de agora. Então é esse o ponto. Então tem que realmente, cara, tem que sentir dor, faz parte do processo. E infelizmente as pessoas crescem mais com dor, né? O RPM do Tony Robbins é muito bom porque ele foca no porquê que isso é importante. Isso, resultado, né? O resultado que tu quer pra isso. Qual é o resultado que tu quer? Qual é o propósito por trás disso? E ação massiva, né? Tem que ter ação. Cara, o segredo é a ação, né? O segredo é a ação. Só tem que cuidar. Se um cara é mal intencionado ou no caminho errado com muita ação, dá problema também, porque ele distancia do propósito, né? Sim. E tem aquela frase, né, que o caminho, a porta do sucesso, ela é totalmente estreita. Só vai passar tu. E quando tu estiver agarrado tentando passar com um monte de pessoas, tu não vai passar e tu não tá ajudando elas. Tu precisa soltar e tu atravessar a porta do sucesso, aprender e se transformar você primeiro, para depois tu conseguir ser um farol para que as pessoas olhem a porta e elas atravessem a porta delas sozinhas. Top. Então tu precisa deixar que as pessoas passem pelas dificuldades que elas estão passando, porque tudo que é problema que as pessoas estão passando hoje são os resultados das escolhas que elas tiveram, de entrar ou não de um negócio, de estudar ou não, de se dedicar mais, de ter feito mais 2 horas de série, né? Então as escolhas delas vão estar lá e vão estar mostrando o resultado dela. E é muito importante que ela aprenda, se ela escolher pela dor também, o significado disso para que ela compreenda. Para que a gente está nessa vida, se não para compreender o significado das nossas escolhas?
Na verdade, senão, se a gente já soubesse o significado das nossas escolhas, se a gente tivesse domínio sobre isso, a gente não estaria mais aqui. Né? A gente estaria pronto para, sei lá, ser espírito, ser qualquer coisa que é a próxima etapa. Sim. E quando a gente começa a entender isso, a gente para de ser um hospital de pessoas. Né? Quem aí não é um hospital de pessoas hoje? Quem aí não tenta salvar as pessoas que a gente ama, né? Nem tá salvo a si mesmo ainda. Nem tá salvo a si mesmo, né? Então, o que acontece? A gente está impedindo com que elas aprendam as coisas que elas precisam para se transformarem nas pessoas que conseguem resolver a sua própria existência. Né? Isso é amar. Amar não é tirar a pessoa do sofrimento dela. Amar é amar ela mesmo que as escolhas delas não sejam as que tu acha que elas deveriam estar tomando agora. Exato. Isso é um amor incondicional. Eu te amo incondicionalmente. Incondicionalmente tu estar fazendo o melhor para mim, para ti, do que eu acho, do que eu não acho. Porque uma vez num centro espírita, né, eu tava levantando questões sobre o amor, né, e eu tava perguntando sobre isso e eles falaram, cara, a única coisa que te impede de ter amor na tua vida é a tua escolha de condicionar o amor. Tu tá condicionando que o teu amor ele tem que ser de uma altura tal, de um cabelo tal, de um olho tal, de uma estatura tal, de tal. E tu tá impedindo de ser amor. Quando tu começar a ser amor, amor atrai amor. E naturalmente tu vai encontrar a pessoa que tu procura. E foi justamente assim, né? Quando eu parei de condicionar o meu amor para as pessoas. Olha, só amo o Everton se ele vier no meu podcast. Na fibradeira. Na fibradeira. Na fibradeira, né? Não. Na nuca. Eu honro o coração da pessoa, claro. Porque eu aprendi a me honrar e me curar nesse processo que a gente passa. Sim. Mas passa por crenças, né? Passa por crenças. Que a visão que às vezes o cara tem disso, aquele corpo perfeito, enfim, né? O cara ser o galã, enfim. Né? E aí vem a questão de tu aprender a tomar, a reassumir o poder sobre as tuas escolhas. Eu tô aqui porque o meu chefe não me dá um aumento, porque a minha mãe não trabalhava, porque meu pai nunca me ajudou, porque no colégio me sabotaram, né? Porque o marido porque é o assim, marido, porque minha namorada é assado, porque a crise, o governo. Então tu tá sempre, né, terceirizando a responsabilidade de assumir a direção, a roda de para onde está indo a tua vida. Né? E aí é muito importante também saber quando é que a gente está regando uma pessoa e quando é que a gente está podando ela. Né? Beleza, tem uma pessoa que está com sede, vou lá e levo um copo d'água. Mas se no outro dia ela não fez nada, continuou no mesmo lugar, eu levo um copo d'água, eu estou ensinando para ela que ela não precisa fazer nada, que ela já recebe o copo d'água. Exatamente. Esse e é uma linha muito próxima, né? Uma da outra. Porque às vezes a pessoa, não gosto de falar muito de política, mas enfim, tu alimentar tanto aquela pessoa a ponto que ela não tenho garantido aqui. Não tenho garantido. Não preciso fazer algo por mim. Cara, eu tenho uma história muito boa sobre isso, que isso eu aprendi. Óbvio que eu tive que reforçar mais vezes, mas eu aprendi muito cedo. Essa história vocês vão gostar. A minha mãe sempre ajudou muitas pessoas, né? Então ela não podia ver uma pessoa na rua, num estado, né, difícil, que ela queria ajudar do jeito que ela pudesse. Só que a minha mãe também não tinha tantos meios como meu pai. A minha mãe sempre me deu educação, carinho, amor, caráter. Meu pai sempre me ensinou a prover, a trabalhar, a se responsabilizar. Então eu tinha mães e pais bem nas suas polaridades, femininos e masculinos, né? E daí o que acontece? A gente estava voltando para casa, passando ali por uma igreja próxima da nossa casa. E tinha uma senhora na rua, moradora de rua, sentadinha ali, e a minha mãe olhou para ela, tava com uma cara de cansada, chegou, oi senhora, tudo bom? Queria saber se você precisa de alguma coisa. A senhora olhou para ela e falou, olha, preciso de um café. Não, pode deixar que nós vamos resolver isso aqui, tá bom senhora? Tá. Daí eu fui lá, imagina, eu tinha uns 8 anos, uma criança. A minha mãe foi lá, tinha uns pratinhos plásticos que tinha sobrado no meu aniversário, na minha festinha, botou arroz, feijão, nuggets, botou um ovinho, fez um queijinho bem bonitinho, me deu uns garfos de plástico, assim, então, vai lá, filho, desce lá e leva pra mulher. Daí eu cheguei lá com um pratinho pra mulher, daí ela olhou, mas o que é isso? Eu queria um café. E aí, o que fez? Imagina com 8 anos eu com um pratinho na mão. Eu deixei no chão e saí correndo. Vazou do mas sei lá o que eu tenho que fazer agora. É tipo essa quando... parte eu nem sei com a minha mãe não falou. É tipo quando tu aceita fazer o cartão do Zafra, né? Puta, mas tu aceitou, agora eu não sei o que eu faço.
Pior, mas é bem isso aí, né? Olha só, 80 pessoas em live com a gente aqui. O que vocês estão achando, galera? Estão curtindo desse nosso bate-papo? Manda 1 milhão aí se estão curtindo aí. Manda aí. Deixa o like aí, manda as mensagens que no final nós vamos estar respondendo todos vocês. Mas o Duca agora fez questão do 1 milhão brincando, né? Mas sabe, tem um porquê do 1 milhão, né? Não sei se eu te falei sobre isso, não. Tu me falou, mas agora eu não me lembro. Tá. Então, por que eu falo ali, né? O 1 milhão igual uma máquina de energia. Existe uma ancoragem aí, né? Não sei se já ouviu falar do sistema de ancoragem. Claro. Então, o sistema de ancoragem é quando tu coloca uma palavra ou um movimento que tu faz que te ancora e tu estar preparado para isso. É que nem foi muito falado, né, nas palestras de motivacional, que é de uma equipe da Austrália de rugby. Não sei se já viu aquela equipe que fica... Aquela lá estão ancorando e mostrando, cara... O Haka, né? Isso, exatamente. Cara, a gente está ancorando que ninguém passa por nós. Então, 1 milhão, igual a Max Energia, é minha ancoragem. Que eu coloco em todo evento que eu faço antes de entrar no palco, eu me coloco nesse estado de excelência que o Tony Robbins fala muito, né? A tua fisiologia muda nesse ponto. Então, qualquer momento que eu tenho que ter um desafio, um ponto onde preciso estar no meu máximo de excelência, eu jogo 1 milhão igual uma máquina de energia. Quando eu falo essa informação no meu cérebro, cara, ele se põe no estado de, cara, agora tu vai enfrentar essa fera aí, tu vai arrebentar. Então, quando tu ancora, basta um sinal que tô pronto. Então, é o condicionamento da mente. Exato, que é da PNL, né? Que é da PNL. Para fazer uma programação neurolinguística. Então, o pessoal diz, PNL é coisa de bruxaria, de mágico. Cara, não tem nada de mágico. É fechar os olhos, te condicionar e fazer isso repetidamente uma hora. E, cara, tu instalou os dedos, tô pronto. Eu sou assim. Esse sou eu agora. Exato. Meu subconsciente foi treinado. Tô no estado. Tô no pronto. estado. Jogador de futebol faz isso, atletas de alto nível fazem isso, né? Então, quando o cara entende que ele pode utilizar recursos que está aqui dentro, é uma ferramenta simples, cara, simples. Eu uso no meu evento de imersão, chamo Círculo da Excelência. Eu faço várias ancoragens com ele, a ponto que ele sinta amor, que ele sinta poder, que ele sinta vitória. Então, quando ele faz as ancoragens, é muito interessante tu colocar isso em prática. Porque quando tá no momento que tem um concurso, tem uma prova, tô com medo. Porque hoje as pessoas não conseguem passar no concurso por medo. Sim. Não é porque não tem conhecimento, é porque eles têm medo na hora da prova. Da diarreia, Cara, ou palestrar, né? Que é a maior dificuldade, o maior medo do mundo hoje se expor, né? Se expor, né? Então, cara, se tu põe num estado de excelência, tu vai passar por isso, vai superar. Porque aquele medo, ele tem 2 funções. Ou tu enfrenta ou tu foge. Te põe num estado de excelência, tu vai enfrentar. Então, o 1 milhão e o Máxima Energia tem esse ponto por trás disso, né? E lá no meu evento eu faço a ferramenta disso. Que eu aprendi com o Tony Robbins, né? Que é o estado de excelência. É top essa ferramenta. O pessoal sai mordendo as paredes, né? Então é legal ter essa ferramenta também. Tu falou de um ponto muito bacana, né? Que é sobre o maior medo que a gente tem. Tem uma pesquisa do jornal britânico que ele mostra assim, que o medo de exposição e de falar em público é maior que o medo da morte. Né? E isso por quê? Porque a nossa mente tá só pensando no que o outro vai pensar. E a gente se esquece que a mente do outro também tá pensando no que o outro vai pensar. Sim. Então ninguém, na verdade, tá pensando naquilo que tu vai pensar que eles estão pensando. Porque eles estão muito ocupados pensando o que eles acham que tu vai estar pensando, o que eles estão pensando. Que loucura, né? E é questão de segundos isso, né? É milésimos. Milésimos, né? Que nem um cara tá falando, por exemplo... vamos lá, tinha uma menina lá da minha equipe, ela tava gravando um YouTube pra ela, e olha a mente dela, o looping que ela fez. Ela tava falando, e o saboteur dela assim pra ela, mas isso tá muito básico, cara, isso tá muito ruim, para de falar isso aí, tá muito ruim. Então na fala ela já ia interpretando aquilo que ela tava falando, isso em questão de milésimos. Olha como a mente, ela é poderosa, só que pode ser muito sabotadora. Então ela tava sabotando já na hora da fala dela, já julgando ela, foi nesse looping, né? Então, cara, se tu te colocar no estado de excelência, entender que existe recursos pra neutralizar isso, tudo muda. Comunicação, tu sabe que a gente é a base. Tem que saber se comunicar. Quando tu consegue usar ferramentas para melhorar a tua comunicação, tu consegue potencializar. E ninguém nasce com medo de falar em público, né, Edu? Ninguém nasce com medo de falar em público. O pessoal fala assim, mas eu já nasci dessa forma. Eu já sou ansioso. Coloca na identidade, né? Esse é o condicionamento que tu tá criando pra ti. Exatamente. Eu, Everton Botega, ansioso. Tá na identidade dela. Tá na identidade. Então, quando ela entende, eu me condicionei a isso, eu posso reprogramar. Tudo muda. Porque tem uma história que você pode contar. Cara, eu não falava em público. Eu tinha um medo absurdo, cara. Eu não falava em público. Porque uma professora da 4ª série me colocou essa crença limitante. Então, na 4ª série lá, ela mandava ler os parágrafos, né? João, lê o parágrafo X. Duca, lê o parágrafo Y. Everton, lê outro parágrafo. Quando eu comecei a ler, eu gaguejei. E a professora falou assim,
para. Parece uma metralhadora falando. E a turma toda fez assim, ó. Lembra dessa época? Cara, aquele momento me deu uma angústia, criou uma crença limitante em mim. Cara, eu não posso mais falar em público se eu não sei. Então eu não falava, na época de educação física, apresentar trabalho, eu não ia, porque eu não ia apresentar em trabalho em público. Não falava e ponto final. Hoje, cara, eu tô querendo estar lá no público já, porque eu fiz todo um processo de ressignificação, quebra de crença, para me potencializar e falar melhor. E ainda eu estou aprendendo. Então o lance é esse, cara. Tu não nasce com algum medo, tu vai sendo criado e condicionado, como tu falou. Eu gosto muito de falar, né? O resultado que você não está tendo é por causa das perguntas erradas que tu vem fazendo a ti mesmo e pela tua falta de habilidade em se comunicar tanto da maneira certa quanto com as pessoas certas. Então, quando tu sempre não sabe o como, tu tem que te perguntar o quem. E muitas vezes tu deixa de criar os teus sonhos e criar a tua visão de futuro, porque a primeira coisa que tu quer saber é o como. Vamos sonhar. Se a gente é uma criança, pergunta pra uma criança, vamos sonhar? Vamos pra lua? Para, que não tem como. Aí os caras vão lá e inventam uma maneira de ir pra lua. Então tu tá dizendo assim, se teve pra uma pessoa, poderia ter tido pra ti. Se não fosse condicionado a te limitar tão cedo. Então se eu te perguntasse pra ti qualquer sonho, tu tem que perguntar o que tu gostaria. Não como eu vou conseguir, porque o como vai ser a consequência de tu persistir num caminho que tu vai descobrindo cada vez mais próximo de alcançar aquilo. Então o como ele só vai vir depois da fé. Primeiro tem que ter a fé, né? O salto de fé, acreditar que tu pode ter aquilo, que tu consegue ter aquilo, que tu vai dar um jeito, não importa que tu não saiba como ainda. E naturalmente, ao tu testar, errar e acertar, daqui a pouco tu encontrou o como. E aí tu começou a dizer, se eu conseguir fazer isso daqui, será que eu não consigo outras coisas também? Inclusive tem um neurocientista que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. E ele tem um livro, né, que é o Porquê, né? Começa pelo Porquê, né? E não sei em inglês como é que ele tá... Start with why. Traduzido bem na origem, né? E ele fala que começar pelo teu porquê, né? O porquê de fazer isso. Lá no meu Instagram o pessoal pergunta muito, Everton, tu acha que eu faço primeiro educação física ou primeiro nutrição? Como é que é ser nutricionista? O que tem que ser feito? Não, cara, o porquê que tu quer isso? Qual é o teu porquê de ser nutricionista? Qual é o teu porquê? Cara, eu quero ganhar grana. Será que é esse o teu porquê mesmo? Então, começar pelo porquê é fundamental para qualquer coisa que tu for fazer, né? Por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá fazendo teus eventos de imersão? O que tem aí por trás? No livro Startup Enxuta, que é uma biblioteca, né? Você já viu. Vou botar todos no final do podcast, pessoal, os livros para vocês lerem, empreendedorismo. Anotem os livros que a gente só chegou aqui por causa dos livros. Ninguém nasceu sabendo essas coisas, né? Quantos livros você já leu? Eu nunca calculei, cara. Nunca calculei. Tu já sabe a ideia de quantos? Não, eu comecei a calcular a partir de um tempo, então eu sei que é mais de 200. Tu falou que leu em um mês? Não, ano passado eu li 37. Em um ano, 37 livros. Esse ano eu tô no 14. Top. E depois que eu fiz o curso de leitura dinâmica, eu comecei a aprender sobre isso, né? Eu só pra gente não fechar o loop anterior, a gente tá falando sobre o comércio do porquê, e tem o livro do Startup Enxuta, do Eric Rice, que ele fala... tu só vai descobrir o verdadeiro porquê de qualquer coisa depois que tu perguntar 5 vezes porquê. Depois que tu perguntou 5, tu começou a chegar numa raiz de entender por quê. Então vamos lá, por que tu quer perder 2 quilos? Porque eu quero entrar no biquíni. Por que tu quer entrar no biquíni? Porque eu quero me sentir melhor. Por que tu quer te sentir melhor? Porque o meu marido falou que eu tô engordando. Por que o teu marido falou que eu tô engordando? Daí, lá atrás, tu vai começar, depois de tu fazer mais de 5 vezes o porquê, tu começa a encontrar uma raiz real. E muitas vezes isso é uma ferramenta que a gente pode servir para ajudar outras pessoas. Porque a maioria das pessoas não estão investindo esse tempo de se perguntarem o porquê suficiente. E se tu chega do lado de uma pessoa genuinamente interessada em servir e ajudar ela, em vez de tu dizer o como, começa a despender um pouco mais da tua matéria-prima, que é o teu tempo de vida, em servir, em fazer perguntas mais do que dizer o como. Em perguntar o porquê, em investigar, em deixar a pessoa ventilar um pouco, né? A gente precisa de pessoas assim no mundo.
Até foi por isso que se criou essa febre, né? Não sei se é febre, mas se criou essa tendência do coach, né? Que as pessoas falam, às vezes, mal, não entendem a origem que é, porque todo mundo é coach agora. Cara, todo mundo teria que ser um coach, porque é perguntas poderosas. Então, por isso se criou, cara, se tu souber conversar com teu amigo, uma conversa que a gente chama de conversa coach, fazer perguntas, não julgar ele. Ou, sei lá, o cara brigou com a namorada e fala, bem feito, essa mulher não sei o quê. Não, cara, pergunta, e por quê? Como é que tu sente? Tu ter perguntas inteligentes para ele vai trazer uma conversa muito melhor. Então, a ferramenta do coach, eu acho que é interessante a pessoa entender como é que funciona. E não só julgar, né? Então, o coach tem essa questão. Perguntas poderosas que tragam reflexões a ponto que a pessoa saiba, opa, legal, entendi. É do tipo assim, agora todo mundo fala inglês. Bom, quem dera, né? Verdade. Quem dera. Basicamente estaríamos se comunicando melhor, né? Pô, todo mundo sabe ferramentas de coach. Bah, quem dera. Gostaria, porque a gente estaria em relações mais prazerosas e positivas, porque a pessoa está adicionando para si ferramentas e habilidades de compreender a si mesmo e ao outro melhor. Se toda a razão dos conflitos não são a falta de compreensão entre as pessoas, né? Exatamente, falta de empatia, falta de escutar na essência, né? Então existe conceitos do coach que são, cara, aplicáveis para qualquer, até filosofia fala sobre isso, Bíblia fala sobre isso. Os gregos já falavam isso há muitos anos, né? Qualquer livro hoje é uma tradução momentânea de uma coisa que um grego falou lá atrás. Exatamente, então o grande lance é esse, né? As perguntas poderosas que tu faça com que aquela conversa tenha valido a pena para ti e para a pessoa, né? E não só julgar. Sem julgamento é uma filosofia do coaching, cara, sem julgamento. Não julgue o próximo, só escute na essência ele, né? Então acho que esse é uma ferramenta legal de também ser aprendida, né? Que outra ferramenta tu acha que te trouxe bastante ajuda, principalmente na questão de tu sair daquela mentalidade de treinador, nutricionista, campeão, para capacidade de empreendedor? Onde é que tu viu ferramentas que te ajudaram? Cara, eu acredito que a primeira ferramenta que fez eu começar a quebrar crenças limitantes, começar a entender que está dentro de mim os recursos que eu preciso foi PNL. Então, quando eu fiz formação em PNL... O que é PNL? Explica pra gente. PNL é Programação Neurolinguística. Então, a forma como tu comunica é a forma que tua mente vai interpretar. Então, a programação que tu faz na tua mente. Exemplo prático. Se tu comunica, eu sou uma pessoa ansiosa... a tendência é a tua mente liberar aqueles hormônios de pessoas ansiosas. Porque ela está pensando, ela sente e confirma. Daí. Até porque a primeira pessoa a escutar quando tu fala quem é nós mesmos. Então, se eu falo aquilo, a tendência é tu internalizar aquilo. Eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Eu sou uma pessoa que não tem paciência. Então, isso são programações que tu está dando para ti mesmo. E tu não nasceu com essas programações. Então, PNL é a programação que tu coloca na tua mente. Programação neurolinguística. Então, se tu consegue mudar essa programação usando a tua linguagem verbal, a tua linguagem corporal e utilizando algumas estratégias para potencializar essa linguagem, é melhor. Como eu falei lá, do eu a milhão igual a máquina de energia. Então, a programação neurolinguística é isso. Nada mais do que isso. Não tem hipnose, não tem nada disso aí. É simples. Cara, é simples. O Jordan Peterson, ele fala dentro do... mais um livro, né? 12 regras da vida. Ele fala assim, não minta, ou não fale a verdade, ou de preferência, não minta. Né? E ele diz outra coisa, não fale, não profere algo que tu não gostaria que fosse realidade. Então sempre que tu for pensar assim, eu vou falar, eu sou preguiçoso, eu sou cansado, só não fala nada. Tu vai ver que se tu não proferir essas palavras, tu já vai mudar muito como tu é. Então, qual foi a última vez que tu vigiou as palavras que tu tá proferindo? Porque tu começa parando de falar as palavras e as realidades que tu não prefere para depois conseguir com que elas diminuam a frequência que elas vêm na tua mente. Né? São estágios. Ela vem na mente, daqui a pouco tu tá falando, daqui a pouco se tornou realidade. Agora, se tu começar a falar palavras de poder para ti mesmo, tu vai começar a trazer essas palavras de poder para tua mente e daqui a pouco tu vai pensar e agir de maneiras diferentes que vão te levar a uma pessoa com mais poder pessoal. Isso faz muita diferença, porque daí tu começa a perceber, dizer assim, poxa, eu tô querendo não falar essas coisas e hoje eu falei 4, 6 vezes. Onde é que tá a minha atenção? Como é que eu não tô conseguindo reinar sobre mim mesmo? Se eu não consigo controlar as palavras que eu tô falando e não falar aquilo que eu não gostaria, como é que eu vou mudar qualquer coisa na minha vida? Top. Inclusive, mais um livro aí para complementar isso que tu comentou. Desperte seu gigante interior. Tem um exercício lá para te começar a te doutrinar no que tu fala.
Então, essa questão de, falei uma coisa negativa, zerou teu dia, começa do zero. Ele, não lembro quais são 7 ou 21 dias que ele fala para te começar a te programar. 21, né? Que forma o hábito. Isso. Então, acho que é 21 que ele coloca, 21 dias para te não falar algo que vai te trazer uma linguagem que tu não quer para ti. Tipo, como falou, preguiçoso, qualquer palavra que tu vai perceber. Que forma a tua identidade. Isso. Daí o cara começa a perceber que é difícil, é difícil quando o cara já tá incorporando. E daí o que o cara tem que fazer? É fácil, é possível, eu consigo. Isso, muda a linguagem. Né? Exato. Porque tu vai começar a fazer coisas que são difíceis pra ti, e se tu falar que é difícil, pronto, agora tu vai encontrar todas as maneiras de confirmar que isso é difícil. Inclusive tudo é difícil, né? Se for pensar. Tem uma... Eu gosto de falar que quando algo é difícil, eu digo, não é difícil. Eu só não fiz isso o suficiente ainda. Pra virar fácil. Pra virar fácil. Tem não sei onde foi que eu vi isso, que eu acho que foi o Wendel Carvalho que eu vi a primeira vez que falou, mas é que tudo na vida é difícil, né? Cabe tu escolher qual difícil tu quer pra ti. Vamos dar exemplo na questão do físico, né? O que é mais difícil, Duca? A pessoa deixar de comer doce todos os dias, ou ela não conseguir amarrar o cadarço dela devido àquele excesso do doce? O que é mais difícil? A pessoa frequentar a academia todos os dias, ou ela não conseguir se olhar no espelho por vergonha da barriga que ela tem hoje? Então, tudo vai ser difícil. A escolha é tu escolher qual difícil tu quer pra tua vida. Escolha o seu difícil. Escolhe. Cara, é muito difícil fazer aeróbico de manhã todos os dias, meditar todos os dias de manhã e ler um livro. Só que eu prefiro fazer isso e ser uma pessoa que sirva ao próximo, que também é difícil, do que ser uma pessoa que sou medíocre lá e não tenho nada. Passei pela vida só fazendo um básico. Então, tem isso aí teu difícil. O que tu quer pra ti? Qual é o teu difícil que tu quer? E isso é difícil de as pessoas entenderem se elas continuarem colocando esse tipo de rótulo do que é difícil. Tudo é difícil. Quando eu começo a mudar o rótulo e começo a mudar as palavras, eu vou dizer assim, olha o poder que tu pode mudar, tipo assim, isso aqui é difícil, ou isso aqui é o tipo de desafio que eu tô precisando na minha vida. Muda totalmente o jogo. Né? Tem aquele negócio, nós temos um problema, ou não, isso aqui tá inconveniente. É bem diferente. Né? Ou a palavra, tu tem que fazer isso. Não, eu prefiro que você fizesse dessa maneira. Como o poder de usar as palavras pode mudar a tua relação interna e externa com o mundo. Então tu vai ver que as maiores mentes são as pessoas que dominaram mais as palavras. Porque tudo que tu tá tendo qualquer tipo de dificuldade, no final das contas tem a informação em algum lugar, só que tu não dominou ainda o significado profundo de uma ou duas palavras no meio dessa informação que faz com que teu resultado não seja muito preciso. Né? Então, dominar as palavras, compreender o significado das palavras, a etimologia. A etimologia não pode ser uma palavra difícil. Se eu não sei essa palavra, eu pergunto. Meu psicólogo, ele é um cara brilhante. Toda vez que ele fala uma palavra que eu não compreendo, porque ele tem um vocabulário muito extenso, eu adoro esses momentos para perguntar o que era. Então ele veio para mim hoje, isso que aconteceu, que ele estava falando, era uma coisa muito risível. Poxa, alguém sabe o que é risível aqui? O risível é uma coisa, tipo assim, muito lógica, muito mais do mesmo, entende? Daí eu falei, poxa, aprendi uma palavra hoje. Imagina se tu aprender todos os dias uma palavra, a mentalidade e o potencial que tu pode te tornar. Só por compreender mais profundamente as palavras. Etimologia, para quem não sabe, é o significado das palavras, a origem das palavras, né? Top. Que eu mencionei antes. Top. Inclusive, até a palavra que eu falei da motivação, né? No meu evento que tem Fórmula Transformação, inclusive é dia 25 de agosto, né? Aonde? Vai ser no Hotel de Ville. E quem tiver interesse em saber um pouco mais, vai no perfil do meu link no Instagram. Lá no perfil tem um link da landing page, e tu dá uma olhadinha se faz sentido para você, dia 25 de agosto. Vou falar muito sobre a questão de clareza do objetivo, de como tu conseguir realizar os teus objetivos com estratégia, com ação massiva, né? Ação massiva. Então, tá falando de motivação lá, eu falo sobre motivação, né? O pessoal pensa que motivação é só... Eu vejo muitos vídeos ali no Rios que motivação é 1%, o resto é disciplina. Legal, tá, beleza. Mas vamos entender a origem da palavra motivação, né? Motivação é um motivo, é algo para tu ter uma ação. Então, o motivo, eu linko com o livro Porquê, né? Então, é um porquê que tu faz aquilo para você agir. Qual é o teu motivo para fazer o podcast hoje? Por que tu está fazendo isso? Por que tu está fazendo essa questão? Porque eu quero impactar mais pessoas. Legal. Então, tu vai ter uma ação mais massiva porque faz parte do teu propósito, da tua missão. Então, a motivação nada mais é ter um motivo muito forte, um porquê muito forte para você agir de forma massiva para realizar aquele motivo. E não que a motivação, aquela empolgação. O pessoal confunde muito motivação com euforia, com empolgação. E não é isso.
Empolgação é quando você vai num evento, fala com uma pessoa e está empolgado. Bah, que legal que é isso. Isso não é motivação. A motivação é ter um porquê claro e uma ação em cima daquele porquê. Ponto. Então, motivação é sim fundamental. Não pensa nessa questão de euforia, de vamos lá, isso aí. Não é isso aí motivação. Motivação é algo muito mais estudado, mais interessante, tem um porquê por trás disso, não é só a motivação da euforia. Não sei se faz sentido. Faz total sentido, porque... e também é o seguinte, né? Quando tu não sabe o porquê que tu faz aquilo que tu faz, ou quando tu não vê sentido, ou quando a tua visão de futuro não tá clara ao fazer o que tu faz, o que acontece? O estresse. Então, muita gente confunde cansaço com estresse, né? Por exemplo, tem muitas coisas que cansam que não estressam. Jogar futebol cansa, mas não estressa. Fazer jiu-jitsu cansa, mas não estressa, né? Agora, quando eu tô fazendo algo que eu não sei por que eu tô fazendo, eu canso e estresso, porque eu não consigo ver aonde aquilo tá me levando. Exato. E aquilo, então, o estresse nada mais nada é do que um sinal para você olhar para dentro de si e compreender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Se eu estou chegando em casa cansado, ótimo. Se eu estou chegando em casa cansado e estressado, opa, sinal de alerta, tenho que rever os meus porquês, que eu não estou vendo a visão disso. Isso também serve dentro das empresas. Porque, óbvio, normalmente o líder é aquele cara que já resolveu a maioria dos problemas que os colaboradores estão passando hoje, né? Então, a gente sabe, quando a gente está olhando para um liderado, a dificuldade que ele está tendo, e vem o olho do líder em olhar para aquela pessoa e ressignificar para ela o porquê que ela está tendo, por que ela está fazendo isso. Porque a pessoa, como ela não experienciou as coisas que tu já experienciou, a visão dela ainda é curta. E ela não vê a necessidade, às vezes, de constância em coisas que exigem tempo. Que tem aquela frase também do Tony Robbins, as pessoas superestimam o que elas podem fazer em um ano e subestimam o que elas conseguem fazer em 5 anos. Poxa, quanto tempo faz que a gente lançou o livro? 2017 para 18, acho. 2018, vamos botar 18. 2018. Então, 19, 20, 21, 22. Não deu nem 4 livros. Everton, quem era o Duca de 4 anos atrás e quem é o Duca de hoje? Top. É outro cara, né? É outro cara. Até eu posso abrir aqui. Claro, fica à vontade. O Duca, na época que eu conheci ele, foi no AF, isso eu fazia sobre o Fibra, né? Tinha o canal Fibra sobre musculação. Quem quiser, assiste lá, Fibra Botega, tem lá o canal. Ainda tá lá o canal. Ainda tá lá os cursos. E aí eu vi o cara diferenciado, meu. O que ele fala é top. E ele começou a me fez todo o meu... Como é que ele chamava lá? Tu era o meu... Lançador? Não, tinha um nome lá que o AF usava. Doer. Eu achava bonito. O Duca era meu doer. Ele falava, tem que falar isso, headline aquilo. E o cara é bom, meu. Legal esse cara aí. E eu comecei a montar os treinos do Duca. E a dieta dele. E aí eu me lembro que eu abria lá as marmitas, né? Com 1 quilo de massa. Na época tinha 20 quilos a mais, né? Hoje eu tô mirrado perto do que eu era. E aí eu vi que o cara era bom. E aconteceu uma mudança numa empresa, né? A Educa foi para a empresa dele, abriu uma empresa. E aí eu falei, cara, vou lançar o livro com aquele cara que é diferenciado. E as conversas que eu tinha com o Duca, eu ficava pensando, cara, por que esse cara não está se lançando? Por que esse cara não tem o programa dele, o grupo dele, a empresa dele? Eu até falei para ele, Fábio, cara, tu tá bom, meu, o que tá faltando? Aí ele me falou, no último evento que se encontrou, cara, eu não tinha prova social ainda do que era capaz de fazer, agora eu tenho. Então, às vezes é importante isso. Primeiro tu te transforma, tu mostra resultado para depois tu ajudar as pessoas. Daí entra aquela velha história, né? Que até eu falo nos meus eventos. Para transformar alguém, você antes tem que ser transformado. Senão, não tem o porquê, não tem como ter passado pelo caminho, né? Não passou pelo caminho, não tem como mostrar esse resultado. Então, acho que esse é um diferencial. Então, hoje, o Duca, depois de 4 anos, pode até ser... Ele é o mesmo Duca, com a mesma essência. Porém, o grau de conhecimento dele e de aplicabilidade, que a gente chama de ação massiva, é outro jogo que tá jogando. E pergunta se em 1 ano eu consegui isso. Pergunta se em 2 anos eu consegui isso. O que eu estou colhendo agora é o resultado de 9 anos no marketing digital, 5 trabalhando para outras pessoas. 5 afiando machado. Afiando machado, 4 cortando errado. E agora estou conseguindo me posicionar para ter isso. Então, gente, demora. E quanto mais tempo tu demorar para começar, mais vai demorar. E aí vem uma questão muito importante, né? O Duca que tu conheceu lá, enquanto os resultados ainda não estavam definidos,
ele tinha uma essência que tu vê ainda do Duca de hoje, né? Mas eu ainda não tinha repetido o suficiente. A gente falou agora dessa viralizada que deu muito grande no meu perfil. O que aconteceu? O mesmo vídeo que eu postava há 4 meses atrás... Tá sem som? Voltou o som, galera? Vou baixar o som ainda, tá certo? Maravilha. Então, o que acontece? Os mesmos vídeos que eu postava há 4 meses atrás tinham 30, 40, 50 likes, hoje estão tendo 3 mil, 5 mil, 10 mil likes. Então, o que acontece? Era o vídeo que estava ruim, muitas vezes as pessoas estão começando e elas estão fazendo certo, mas como o resultado não veio ainda, elas param porque elas não sabem que tem que continuar fazendo certo durante muito tempo para conseguir. É aquela velha história, se eu ficar hoje 3 dias fazendo 12 horas de academia, o físico não vai vir. Mas se eu for todos os dias, meia hora, 1 hora, durante 2, 3 anos, o resultado é inevitável. Exato. E vem a questão da consistência, que é sempre a chave do negócio, né? Consistência com estratégia, né? Com estratégia, com revisão do caminho, né? Eu tô revisando, eu tô aprimorando, eu tô constantemente melhorando. Essa é a galera. Eu vou falar pra vocês provavelmente não vão gostar de ouvir isso, né? A diferença do Duca de hoje e o Duca de 4 anos atrás é uns 250 livros que eu li e comecei a aplicar. E ação, né? E ação. Com aplicação. E ação massiva. Lendo o que eu precisava para resolver o problema, aplicando, pegando o próximo lindo, lendo, aplicando, fazendo isso durante 2, 4 anos, o resultado é inevitável. Então, quando tu começa a entender isso, tu já não duvida do que tu é capaz de fazer. Tu só te questiona qual que é o meu porquê. Top. Para ele estar alinhado com o que eu quero. E para continuar fazendo isso que tu tá fazendo, né? Exatamente. Pra continuar fazendo. Porque às vezes o pessoal chega no sucesso e aí deixou de lado a saúde, deixou de lado a família. Porque eu atendo empresários lá com muita grana, meu. E, cara, eles pagam o que for para ter mais saúde. Cara, eu quero viver por mais anos. O que eu preciso fazer, Everton? Qual é o remédio que eu tenho que tomar? Qual é o manipulado? Qual é o médico que eu tenho que ir? Porque eles comprometeram essa questão da vida dele. E tu... O que eu percebo? E você, né? Pessoal de outro estado. Aqui no sul a gente fala tu. E você deixou a saúde também alinhada com o teu objetivo, porque tu continua com o teu Gil, continua fazendo academia. Então não deixou de lado a saúde em prol desse sucesso profissional. E o que eu vejo hoje é empresários tendo sucesso profissional, mas a saúde está ficando de lado. E aí o que acontece? Do nada teve um infarto. Cara, não é do nada. Não é do nada. Do nada teve um câncer. Cara, não é do nada. Do nada virou diabético. Cara, não é do nada. Então o pessoal chega no consultório e fala isso, né? Ah, mas meu marido do nada. Não, nada não. Mas os exames estão tudo ok. Quanto tempo ele fazia o exame? Cada 2 anos. Então, o grande lance que eu falo sempre que é um ponto a pessoa ter como reflexão. Saúde, ela precisa ser primordial. Porque se você não está no teu estado de excelência física, você vai perder potência para ficar. Hoje é 9 horas... Numa quarta-feira, 9 horas, falando com energia. Vou chegar em casa com energia máxima ainda e vamos treinar. Nós vamos treinar ainda. A gente vai acabar aqui. Cara, eu fiquei o dia todo trabalhando. Vim aqui fazer esse podcast e depois a gente vai treinar ainda, porque eu sei que esse treino vai trazer composição física, potência para ser o empresário que eu sou, para ser o pai que eu sou. Porque eu tenho 3 filhos, eles vão segurar no meu pescoço. Se minha coluna estiver ruim, cara, vai machucar minha coluna. Então, hoje o meu porquê de treinar ele é muito maior que só ser um campeão de fisiculturismo. Então, por isso que é importante, tu falou essa questão da consistência. Na academia é a mesma coisa. Tu vai fazer uma semana, vai doer tudo. E tu não vai resultado nenhum. O primeiro mês vai doer demais, vai ser chato e não vai resultado nenhum. Tu vai fazer 2 meses e tu vai começar a ver algo. É o que eu falo, assim, que eu aprendi muito no jiu-jitsu, mas que é uma analogia pra vida, né? Os primeiros 4, 5 anos de uma coisa é só pra saber se tu quer realmente isso. Depois que a vida entende que tu realmente quer isso, ela diz assim, vai lá ter, porque tu não vai desistir, né? Agora tu vai conseguir o resultado. Então agora tu vai conseguir ter o teu resultado. E tudo, se for ver que tem um resultado incrível, que é algo glorioso, é tempo, consistência e massa massiva. Não tem que ser diferente. Não tem físico, trabalho, família, né, meu? Quanto tempo teve que conquistar a tua namorada para mostrar que tem um cara diferenciado, para criar aquela relação de amor? Então tem todo um passo a passo, né? Às vezes o cara quer ter essa atenção sem cultivar a base primeiro. E outra coisa, né? O tamanho do valor que tu dá para aquilo que tu tem tá diretamente ligado à quantidade de esforço que tu teve que ter para aquilo. Né? Então, se por exemplo, eu queria muito um relógio legal, ganhei um relógio e perdi o relógio. Mas tu não queria? Sim, mas é que eu não tive o esforço para fazer, então eu não dei tanta importância. Exato. Agora, não, olha só, eu trabalhei 10 anos da vida para comprar esse mega relógio,
Nada tira ele, eu não esqueço ele nunca, porque eu sei o esforço que eu tive, logo esse relógio ele tem muito valor para mim. E assim também são as nossas relações. Então, se no momento que a gente começa a ter dificuldades, a gente decide enfrentar essas dificuldades juntos, a gente está botando valor nessa relação. Meu relacionamento eu te contei, né? Sim. A gente passou 1 ano se conhecendo, saindo para café, saindo para jantar. 1 ano se conhecendo antes do primeiro beijo. Foi a única mulher na minha vida que me propôs botar tanto valor numa relação. É óbvio que eu iria enxergá-la diferente. Top. Né? E aquilo faz o quê? Que aumentasse o valor. Ela soube conduzir o valor que era se entregar para um cara. Logo, eu não enxergo ela só como uma mulher, eu enxergo ela como a mulher. Né? E é isso que eu falo para vocês. As coisas que vocês querem, vocês têm que conseguir entender que só vai ter a sensação de algo valoroso se tu aceitar o preço que aquilo te custar. Então, quando vem algo para mim que tem um preço alto, eu penso, cara, finalmente uma coisa interessante, finalmente algo que vai ter valor para mim. Entende? Top. Então, o caminho mais rápido, o atalho, é sempre pela nossa resistência. Tudo que a gente tem de resistência tá ali para nos ensinar algo que a gente deveria aprender para não ter mais resistência sobre essas coisas. Top. Extraordinário. Cara, vamos pra gente fechar aqui. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para acabar com os podcasts. E como eu sei a tua história, eu sei que essa vai ser uma pergunta profunda para ti, né? Se tu pudesse deixar uma única mensagem para os teus filhos verem daqui 10, 20 anos como um legado para eles, que mensagem tu deixaria gravada aqui? Profundo aí, mas aí, vamos lá. Eu deixei o seguinte: filhos, se desenvolvam, faça o seu melhor, mostre que você foi capaz de ser uma pessoa melhor e, por consequência disso, leve uma educação, um serviço, algo para o próximo. Se você ajudar uma pessoa, pelo menos, eu tenho certeza que essa pessoa vai ajudar outras. Então, seja a sua melhor versão para que mais pessoas possam se beneficiar desse teu legado, dessa tua evolução. Porque se o ser humano evolui, como você está se evoluindo, eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor. Então, seja sempre a sua melhor versão e siga sempre o seu propósito, a sua missão de vida. Essa seria a mensagem para eles. Uou! Muito bom, velho. Boa. Uma honra te ter aqui no episódio. Valeu, obrigado de novo. Valeu pela primeiro podcast que eu tô fazendo. Valeu. E deixar uma metáfora aqui, pode ser, não? Pode, claro. Vamos lá. A metáfora é mais ou menos assim, ó. Certo dia, uma vila, um vilarejo lá, tinha um grande líder, né, um grande ancião, que tinha todas as respostas. E aí, quando a pessoa chegava com um desafio, com uma dificuldade, ele sempre conseguia dar aquela resposta de sabedoria. E aí tinha sempre os mal intencionados, aquelas pessoas que tinham maldade no coração, e falou o seguinte entre eles: olha o que eu vou fazer com o sábio agora. Eu vou levar um pássaro na minha mão, vou fechar minha mão e vou perguntar para ele: o que eu tenho aqui na mão? Ela está viva ou está morta? E vamos ver o que ele vai falar. Se ele falar que está vivo, eu vou esmagar o pássaro e vou mostrar: ó, tu errou. Se ele falar que está morto, eu vou abrir e vou soltar, e ele vai se confundir. Então, mostrar que ele não sabe tudo. E aí chegou no sábio lá com essa sacanagem, né? Mão fechadinha, pássaro na mão da pessoa. Ó, sábio, me diz uma coisa: o que eu tenho aqui na mão, tá vivo ou tá morto? Aí o sábio falou, olhou no olho dele, né? Isso depende, porque tá nas tuas mãos a resposta. Então, na sua vida, tudo que você busca, tudo que você realmente quer, o porquê que você quer, está nas suas mãos. Não é na mão do amigo, da política, do professor, é nas suas mãos. Cabe você ter ação específica para ter o resultado que você quer. Sensacional, bro. E aí, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Compartilhe ele com alguém que faça sentido essa mensagem e me siga nas redes sociais, Eduardo Duca, Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Te vejo lá.